Quais são os grandes ideais e os caminhos concretos a serem abertos para se construir um mundo mais justo e fraterno? A chamada encíclica social do Papa Francisco pretende responder a esta pergunta e propor novas direções para a fraternidade cristã. No convento do Varatojo, franciscanos também comentam acerca da questão e a nova trajetória da humanidade a partir da pandemia. Iniciativas do gênero também estão a decorrer em diversas dioceses. Este documento, a Fratelli Tutti, está muito ligado e deve ser lido tendo muito presente a outra encíclica, a outra grande encíclica do Papa Francisco, que é a Laudato Si, que é inspirada no Cântico das Criaturas de São Francisco. Um pensamento de São Francisco que nós podemos ler no seu testamento espiritual, que podemos dizer que é uma espécie de inspiração principal, desta encíclica, da Fratelli Tutti, que é assim: depois que o Senhor me deu o cuidado dos irmãos, ninguém me ensinava o que devia fazer, mas o mesmo Altíssimo me revelou que devia viver segundo a forma do Santo Evangelho. Depois que o Senhor me deu o cuidado dos irmãos. E esta é que é a fraternidade de São Francisco. Não é algo de abstrato, de teórico. Quase podemos dizer, para São Francisco de Assis, não há propriamente fraternidade no sentido teórico, é o irmão concreto, a irmã em concreto. Em linhas gerais, o Papa traça um panorama da sociedade atual, em que conceitos como democracia, liberdade e justiça apresentam-se distorcidos, além de situações que comprometem o bem comum, como egoísmo, cultura do descarte, racismo, desigualdades, escravatura, tráfico de pessoas e de órgãos. O pontífice denuncia ainda uma sociedade doente, que vira as costas à dor e é analfabeta no cuidado dos mais frágeis e vulneráveis. Com todos estes séculos de história da Igreja, às vezes nós depois vamos elaborando muitas doutrinas, muitos pensamentos, muitos dogmas, não é? muita legislação, e podemos correr o risco de ficar muito preocupados com isso e às vezes isso ser uma preocupação que nos afasta do Evangelho. Porque no século XIII, no tempo de São Francisco, isso também já acontecia. Portanto, esta palavra, este conceito, radicalidade, é muito importante para a gente entender a pessoa de São Francisco de Assis e para entendermos estes documentos do Papa. Até para entendermos o próprio pontificado do Papa Francisco. O Papa Francisco não é nem um progressista, nem um conservador. É um radical, ao jeito de Jesus, ao jeito de São Francisco de Assis. E o que é, quando falamos de radicalidade, estamos a falar de quê? Estamos a falar de ir à raiz, radical, a radicalidade, de ir à raiz, de ir ao fundamento das coisas, de ir ao essencial das coisas. Em especial, o capítulo 4 trata sobre o tema das migrações. O Santo Padre aponta algumas respostas indispensáveis para que migrantes e refugiados sejam acolhidos e integrados. Simplificação na concessão de vistos, alojamento, segurança e serviços essenciais, possibilidade de trabalho e formação, favorecimento da reunificação familiar, proteção aos menores e garantia da liberdade religiosa. O Papa fala numa necessária relação entre as grandes questões globais, todas as problemáticas que nós habitualmente até dizemos de globalização, as grandes questões globais, mas que não têm solução senão a partir das coisas locais, muito concretas. Não há globalização sem localização, ou seja, sem ir ao encontro, como o bom samaritano que vai ao encontro daquele homem concreto, caído à beira da estrada, a necessitar de cuidados. Quer dizer, não é a humanidade toda que a gente em abstrato, é cada pessoa em concreto. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Um verso do poeta Vinícius de Moraes, citado pelo Papa Francisco, a fim de conceituar a vida como a arte do encontro. Conforme também reforça o evento promovido no convento do Varatojo, os tempos atuais exigem o milagre da amabilidade e a libertação da ansiedade e da crueldade que não nos deixam pensar no outro. Paz e bem,
a saudação franciscana que pode ser associada a Fratelli Tutti. O Santo Padre sublinha que a paz é proativa e está ligada ao perdão. Além disso, ressalta um nunca mais a guerra e sugere ainda que com o dinheiro do armamento seja criado um fundo mundial para eliminar a fome. Sobre a pena de morte, o Papa reafirma que é inadmissível e deve ser abolida em todo o mundo. A verdade é de Deus, a verdade é de Jesus. Nós não possuímos a verdade é que nos possui, é que nos abraça. E, portanto, quando pensamos que temos a verdade, que temos o rei na barriga, temos a verdade toda, que temos Deus na barriga, entre aspas, de facto nós não conseguimos viver a fraternidade, não conseguimos viver a amizade social e, portanto, estamos muito longe desta proposta do Papa Francisco e muito longe mesmo do testemunho, da forma de ser e de viver de São Francisco de Assis.